Leão, esposa do antigo diretor-geral do CIS, que também está detido no escândalo das dívidas ocultas. Formação de professores primários passa a ser 12ª classe mais 3 anos. A partir de hoje, o Campeonato Nacional de Futebol tem novo figurino. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Esposa do antigo diretor-geral dos Serviços Secretos do Estado, detida hoje em Maputo, Ângela Leão é apontada como uma das principais peças-chave no escândalo das dívidas ocultas. 3 semanas depois da prisão de Gregório Leão, diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança do Estado, entre os anos 2005 e 2017, esta quinta-feira foi a vez da esposa Ângela Leão recolher a cadeia. A arguida é indiciada de ser a verdadeira beneficiária dos milhões de dólares transferidos pela Praive Invest para a empresa de construção civil registrada em nome de Fabião Salvador Mabunda. A detenção de Ângela Leão aconteceu na Procuradoria-Geral da República, local para onde foi chamada para um frente a frente com Fabião Mabunda, detido na tarde de quarta-feira. A acariação entre os dois arguidos vinha sendo adiada devido às sucessivas ausências de Mabunda, que já era descrito como fugitivo da justiça. Mas, segundo apurou a STV, de fonte próxima ao arguido, as notificações do Ministério Público nunca chegavam ao avisado, que só acompanhava através da imprensa, que era procurado pelas autoridades. Enquanto as notificações não chegavam, Fabião Mabunda recebia pressão para fugir como forma de evitar um frente a frente com Ângela Leão, visto pelo Ministério Público como importante para a responsabilização da esposa do antigo diretor dos Serviços Secretos. Os investigadores do processo não têm dúvidas de que Mabunda era apenas um testa de ferro que usava o dinheiro que recebia da Praive Invest para comprar e construir casas para a família Leão. Aliás, teria sido com o objetivo de evitar revelações como estas que Mabunda foi pressionado a fugir da justiça e, com isso, fazer desaparecer qualquer relação de causa e efeito entre as transferências da Praive Invest e as mansões da família Leão. A detenção de Mabunda só foi possível depois de o seu novo advogado explicar ao Ministério Público que as notificações para uma acariação com Ângela Leão não estavam a chegar ao seu constituinte, pelo que ele não tinha como se apresentar na Procuradoria-Geral da República. O Centro de Integridade Pública pediu hoje ao Tribunal de Captain Park autorização para ter o direito de intervir durante as audições, fornecendo informações a favor da extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. O pedido da sociedade civil moçambicana foi, na verdade, o assunto que tomou maior parte do tempo da audição desta quinta-feira. Antes de se abordar a questão da extradição, este advogado da firma Hogan Lovells, sediada em St. Anthony, Johannesburg, esteve perante o juiz para solicitar o direito de intervenção durante as audições a favor de uma organização moçambicana. O escritório de advogados foi contratado pelo Centro de Integridade Pública, que pedia o estatuto de Friends of God, em português, amigos do tribunal, para fazer parte do processo, defendendo a recusa do pedido de Moçambique. A STV teve acesso ao pedido da organização, que refere: o objetivo deste processo é de se juntar como amigo do tribunal, o que significa que o nosso cliente gostaria que lhe seja dada a oportunidade de submeter por via oral e escrita, perante o tribunal, argumentos em torno da extradição do Sr. Chang. E tais argumentos seriam a favor da extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos e contra a extradição para Moçambique. A submissão irá essencialmente ser em forma de apoio à argumentação de que o Sr. Chang seja extraditado para os Estados Unidos da América, pelas seguintes razões. O pedido de extradição dos Estados Unidos da América foi o que deu entrada primeiro na África do Sul. O pedido de extradição de Moçambique não respeita os requisitos estipulados pela legislação. O Estatuto de Amigos do Tribunal permitiria ao CIP ter direito de interpor recurso caso a decisão do tribunal fosse de extraditar Manuel Chang para Moçambique.
O Tribunal de Capton Park decidiu que os pedidos de extradição dos Estados Unidos e de Moçambique vão ser analisados em separado. Manuel Chang revelou hoje, através dos seus advogados, que aceita ser extraditado para Moçambique e recusa ser julgado pela justiça norte-americana. A audição desta quinta-feira tinha como objetivo de fundo analisar e dar resposta ao pedido dos advogados do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, para que os dois pedidos de extradição concorrentes fossem analisados e decididos em simultâneo. O procurador J.J. Dutoit fez a entrega da notificação sobre a entrada do pedido de extradição de Moçambique na Justiça Sul-Africana, explicando que os dois pedidos foram assinados pelo Ministro da Justiça e no dia 4 de março passado foi emitido um mandato de captura. Chang foi preso hoje pela segunda vez e desta vez a pedido de Maputo. O Ministério Público continuou a defender que a análise dos pedidos de extradição deve ser feita por juízes diferentes e em momentos separados. Rebateu ainda os argumentos dos advogados, segundo os quais já existe uma decisão tomada, justificando que o Ministro da Justiça tem poderes suficientes que o permitiriam parar com as audições se existisse mesmo decisão tomada. Na hora de apresentar os seus argumentos, o advogado de defesa deixou escapar que Manuel Chang revelou que quer ser extraditado para Moçambique e não para os Estados Unidos. O juiz questionou se o fato de Chang aceitar ir para Moçambique não seria pelos benefícios que poderia ter. O advogado respondeu que o ex-ministro das Finanças afirmou que os Estados Unidos é um país estranho, onde dificilmente poderia conseguir estar em liberdade provisória, o que pode acontecer em Maputo. Diz a defesa que o juiz não está amarrado ao pedido dos Estados Unidos por ter sido o primeiro a dar entrada. Prático nas abordagens, o juiz William Scott anunciou a decisão de imediato. O tribunal decidiu que os pedidos de extradição de Moçambique e dos Estados Unidos não podem ser analisados em conjunto e que a secção C daquela instituição da Administração da Justiça já está limitada pela análise do pedido que recebeu. A decisão do juiz teve como base o interesse dos 12 estados concorrentes e a ordem de entrada dos pedidos. É a segunda grande derrota de Manuel Chang e seus advogados no ciclo de audições que acontecem aqui no Tribunal de Capton Park. Os dois pedidos de extradição não vão ser analisados em simultâneo, decidiu o juiz. É a segunda derrota depois do mesmo tribunal ter recusado o pedido de liberdade condicional de Manuel Chang. O próximo dia de audição será segunda-feira, dia 11 de março. Imagens de Pedro Amba, António Tiwa, Capton Park, Johannesburg, STV. Seguimos com outras notícias. O Presidente da República voltou a reunir-se hoje com o Presidente da Renamo, Suf Momad, na Presidência da República. Uma semana depois do primeiro encontro, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, voltou a receber esta quarta-feira o Presidente da Renamo, o Suf Momad, no Museu da Presidência da República. Os dois líderes voltaram a analisar o processo em curso de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos homens armados da Renamo e outros aspectos cruciais para o alcance da paz definitiva no país. Os dois líderes mantiveram encontros a sós e depois com as respectivas delegações. Onde estivemos a fazer o alinhamento do que deve acontecer até a celebração do acordo de cessação de hostilidades ou mesmo de paz. Uma coisa concreta, naturalmente que não tem sido o nosso hábito detalhar o que falamos. A população e o povo querem resultados e o resultado principal que o povo quer é a estabilidade e a paz, que nós conseguimos pelo menos a cessação de hostilidades desde o fim do ano de 2016 até agora. Mas é preciso manter e conduzir. Nós já trabalhamos na matéria de descentralização e a sociedade já está a discutir as leis que vão guiar as eleições deste ano, em outubro. Portanto, para dizer que ciclicamente as eleições de Moçambique estão a acontecem, não falham. E tudo fazemos para que não falhe desta vez e para tal também
o ambiente de paz é fundamental. Refira-se que no último encontro, Filipe Nunes e Yusuf Momad atualizaram a comissão que está a implementar o processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração dos militares da Renamo. A União Europeia disponibilizou 217 milhões de euros a Moçambique para financiar projetos nas áreas de agronegócio, biodiversidade, estradas e comércio nas províncias de Nampula e Zambésia. A visita a Moçambique terá duração de 3 dias, mas logo no primeiro, o diretor-geral da Cooperação Internacional da Comissão Europeia, Stefano Manservisi, assinou 4 acordos com o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, José Pacheco, no âmbito do programa intitulado Promove. O principal é voltado para a reabilitação de estradas, onde serão aplicados cerca de 124 milhões de euros. O segundo é voltado para o agronegócio, setor que terá um bolo de 68 milhões. Outros 13 milhões serão aplicados na questão da biodiversidade e 12 milhões de euros para o comércio. Manservisi garante que não se trata apenas de dinheiro, mas sim da criação de uma aliança. It's not only money, it's a relationship, it's friendship. We would like to establish an alliance between Africa and Europe. Alliance is more than partnership, is thinking together, doing together and improving together. O programa será implementado nas províncias de Nampula e Zambésia e tem o objetivo de promover o crescimento econômico sustentável das populações. Este financiamento é parte das dotações dos recursos financeiros disponibilizados no quadro do programa indicativo do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento referente ao período de 2014-2020. O programa possui 6 componentes de ação. O Promove Agribusiness, Promove Energia, Promove Biodiversidade, Promove Transporte, Promove Trade e Promove Nutrição. As províncias do centro e norte do país já não dependem do Porto de Maputo para o fornecimento de gás doméstico. A partir de amanhã, o Porto da Beira vai receber o primeiro navio de gás doméstico que vai influenciar nos preços praticados. Hoje o produto já não será transportado de Maputo. Após um concurso público lançado em dezembro último pela importadora moçambicana de petróleos para o fornecimento de gás doméstico, foi apurada a empresa Sahara Energy no universo de 5 concorrentes. O presidente do Conselho de Administração da Petromoc, Helder Chambice, anunciou que o novo fornecedor tem a particularidade de iniciar com a atracada de navios de gás doméstico no Porto da Beira, acabando com a dependência em relação a Maputo no fornecimento deste produto. Neste momento, com descarga na Beira e enchimento na Beira, estes custos baixam e isto propicia um ajustamento em baixa do preço. Portanto, esperamos um impacto muito significativo em termos de preço. Neste momento, na estrutura de preços, temos um diferencial de transporte de cerca de 1 metical e 87 centavos por quilo. E, portanto, não havendo este diferencial, esperamos que seja este o impacto no ajustamento de preço. Por seu turno, o diretor-geral da Imopeto, João Macanza, revelou que contou para a escolha da Sahara Energy o fato desta ter proposto fornecimento de gás doméstico com as especificidades do que já é consumido em Moçambique. A adjudicação foi feita ao concorrente Sahara Energy. Se repararem, no dia da abertura das propostas, o concorrente que apresentou a melhor proposta foi o concorrente Glencore. De qualquer modo, este concorrente, quando se fez a avaliação detalhada da proposta, e esta avaliação é feita pelos distribuidores de gás, apurou-se que este concorrente não tinha respondido cabalmente àquilo que são as exigências do concurso. Portanto, havia ali um desvio em relação à observância da especificação. Portanto, a especificação é uma questão determinante, é uma questão-chave, porque envolve questões de qualidade. O terminal de gás do Porto da Beira foi inaugurado no ano passado e conta com uma capacidade de enchimento de 19 mil botijas de gás no investimento de 31 milhões de dólares. A partir de agosto próximo, só passam a ser admitidos à formação de professores candidatos com o mínimo de 12ª classe. Os cursos deverão ter a duração de 3 anos.
O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano decidiu abolir os cursos de formação de professores, nomeadamente o de 10ª classe mais 1 e 10ª classe mais 3 anos, alegadamente para conferir mais qualidade do ensino primário. O novo modelo a entrar em vigor em agosto deste ano fixa a 12ª classe como nível mínimo permitido para ingressar à formação de professor primário e os cursos passam a ter duração de 3 anos. O novo modelo de formação de professores é, na verdade, um aperfeiçoamento do modelo 10ª classe mais 3, que é um dos cursos que está correndo neste momento. Em entrevista à STV, o diretor nacional de formação de professores disse que o novo modelo vai reduzir os gastos no setor. Há um diferencial muito grande porque, pelo menos, o custo do estágio pré-profissional ele está fora, porque não prevê o estágio tão alongado como o modelo 10º mais 3. Estou a falar desse novo custo. Portanto, seríamos que esse valor solidário de 7.000 a 8.000 meticais, subtraíamos os 3.200. É um ganho muito importante. Em média, o setor da educação forma anualmente entre 7 a 8 mil professores, sendo que com o atual modelo ainda em vigor, é gasto por professor 3.200 meticais no último ano de estágio, encargo esse que será eliminado com a entrada do novo modelo de formação. Outra novidade é o tempo de estágio, que reduz de 1 ano para 6 meses. A falta de manuais escolares do ensino primário agrava o custo deste material didático na cidade de Nampula. Pais encarregados de educação recorrem a livrarias para adquirir o livro, que chega a 700 meticais cada. As aulas decorrem, mas nem todos têm o livro escolar de distribuição gratuita. O mais difícil é encontrar um aluno do ensino primário que tenha livros completos. Os livros das disciplinas de educação moral, visual, musical e ofício são os mais raros. Da que classe? Quinta. E já tem todos os livros? Não. Os que tem? Falta música, mas ofício. Ofício, educação moral. No momento não temos nenhum livro que já não foi disponibilizado. Por isso, nada podemos adiantar em dizer sobre isso, porque não temos o material em mão. A alternativa tem sido as livrarias privadas, onde o livro chega a 700 meticais. Livro de matemática, primeira classe, está a 350 meticais. Temos o de matemática também, 7ª classe, a 750. E as outras classes também variam mesmo de 350 a 750. Educação visual, educação moral e cívica também temos. Os responsáveis do Departamento de Estudos e Planificação na Direção Provincial de Educação declinaram a gravar entrevista por falta de autorização, mas fizeram saber que a província distribuiu mais de 2.500.000 livros este ano. Mais de 600 famílias desalojadas pelas inundações em Nicodala, na província da Zambésia. Várias famílias abandonaram suas casas procurando abrigo nas escolas e outros locais. As famílias sem alternativas estão posicionadas ao longo da Estrada Nacional número 1, mais concretamente na localidade de Munhonha. 775 famílias foram desalojadas pela chuva que caiu com intensidade na manhã desta quinta-feira no distrito de Nicodala. Algumas famílias foram alojadas nas escolas, outras, por falta de abrigo, ficaram nas proximidades da Estrada Nacional número 1. Então, estas famílias afetadas, 386 viram as suas casas destruídas totalmente. E parte delas encontra-se exatamente em casas de familiares e outras, portanto, estão aqui na nossa escola de Liquar. De referir que o nosso rio Liquar está a receber água a montante e também, portanto, água das chuvas que vem caindo nos últimos dias. De referir que nós, portanto, estamos naturalmente a assistir essas famílias com intervenção do INGC. A equipa do Serviço Nacional de Salvação Pública foi destacada para intervir no socorro das vítimas. No povoado de Patmosiva, a população
população esteve sitiada esta manhã. Sim, agora estamos é um processo de retirada das pessoas, as pessoas sitiadas, estamos a fazer um trabalho de sensibilização. Acreditamos que ainda existem pessoas que estão emploradas nas árvores, mas as equipes estão lá no local, conforme vê, sem saber estar aqui a fazer a sua parte. O rio Liquar está a receber água a montante, situação que está a contribuir para o alagamento dos campos. O rio Namacurra galgou as suas margens, daí a urgência para socorrer as vítimas. E a diretora-geral do INGC já está na Zambésia para monitorar a situação das inundações. Augusta Maíta diz que o INGC está no terreno para apoiar as famílias afetadas um pouco pela província. A diretora-geral do INGC chegou na tarde desta quinta-feira à província da Zambésia para acompanhar o processo de apoio das vítimas das inundações. Augusta Maíta diz que o setor está pronto para apoiar os afetados. Temos a indicação de que alguns produtos chegam ainda hoje à província para fazer assistência a estes distritos visados. Até este momento podemos dizer que em face dessa situação sim, e também já estamos a solicitar algum apoio adicional, tanto da nossa região também norte Nacala, para o caso de alguma eventualidade. Augusta Maíta diz que o INGC tem estado a acompanhar a evolução do estado do tempo para intervir no apoio dos afetados. E há toda uma indicação de que até o dia 10 as chuvas vão continuar a cair com alguma intensidade, particularmente aqui na província da Zambésia, na província de Tete, Sofala, Nampula e Niassa. E em face desta situação, temos estado a acompanhar também a subida do caudal do rio Licungo, que nos preocupa bastante, por isso estamos aqui. Paralelamente ao rio Licungo, também tivemos agora a indicação de que o rio Liquar, aqui em Niquadala, também já transbordou. À escala nacional, a chuva está a cair sobretudo nas regiões centro e norte, por isso o apelo é no sentido da população se abrigar em zonas seguras. Cerca de 300 pessoas residentes em Sofala foram afetadas pelo mau tempo que se faz sentir na região centro do país e um total de 50 casas foram danificadas. As chuvas intensas e ventos fortes que têm estado a assolar a região centro do país nas últimas 24 horas já afetaram 300 pessoas devido à destruição das suas residências. De acordo com o governo de Sofala, 11 casas construídas na base de material precário foram destruídas totalmente e outras 40 sofreram danos menores. Felizmente, não há registro até agora de uma vítima humana. A instabilidade encontra-se nesta altura a se dissipar. Prevê-se que até o dia de amanhã a situação está de tempo melhor. O mau tempo em Sofala afetou os distritos de Mwanza, Maringue, Caia, Xiringoma, Marromeu e Xemba. E foi neste último distrito onde foram destruídas as 51 casas. E na cidade da Beira, o governo indicou que em Moave ainda continuam acomodadas as 15 famílias que foram retiradas de várias zonas de risco. Contudo, há um processo de demarcação de terrenos no distrito de Dondo para exatamente acomodar estas 15 famílias. E a cidade de Nampula vai ter até finais deste ano um plano de estrutura urbana para melhor orientar o município na ocupação de terra, a localização dos serviços públicos. A elaboração do plano é financiada pelo MITADER. A ocupação desordenada do solo urbano é um denominador comum em todos os municípios nacionais. O problema é tão grave nos últimos anos, onde com eventos extremos, como chuvas fortes, a vida humana fica cada vez mais vulnerável. É o caso dos ocupantes desta casa. Eu já estou há 6 anos aqui. Quando eu mudei para aqui, o assunto não estava assim, aqui estava normal, a pessoa conseguia saltar, pedir fogo na casa vizinha, voltar. Só que agora, desde que fizeram este muro do caminho de ferro, eles puseram ali manilha da estrada e eles manilha de toda a água que sai dali, passa aqui. Para ajudar a solucionar problemas como estes, até finais deste ano a cidade de Nampula terá um plano de estrutura urbana que deverá orientar como deve ser ocupado o solo, onde e como devem ser projetadas infraestruturas públicas, dentre outros aspectos.
Tem uma etapa inicial que nós chamamos o diagnóstico, que é para tentarmos perceber a realidade da cidade sobre a qual o plano se vai desenvolver. Em seguida, tendo o conhecimento dessa realidade, iremos fazer cenários de propostas de desenvolvimento do próprio município e, por fim, faz-se o plano. O plano de estrutura urbana da cidade de Nampula terá uma vida útil de 10 anos e faz parte de um conjunto de intervenções do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, que esclarece que a idealidade deverá, posterior, elaborar planos de pormenor para intervenções específicas em cada zona. É a partir daí que, sempre em consideração aquilo que foram as definições do plano de estrutura urbana, perceber em que bairros concretamente vai ser necessário implantar mais escolas, mais centros de saúde, equipamentos sociais no geral, né? Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Só no ano passado foram registrados mais de 25 mil casos de violência doméstica, sendo 12 mil contra mulheres, 3 mil contra homens e 9 mil contra crianças. São dados avançados hoje no 2º Fórum Nacional de Magistrados que atuam no âmbito da violência doméstica. Juízes, procuradores, advogados, corpo diplomático acreditado em Moçambique e membros da sociedade civil juntaram-se esta quinta-feira em Maputo para refletir sobre um problema que estigmatiza, desvaloriza e coloca em causa a integridade da mulher no mundo e, particularmente, em Moçambique, a violência doméstica. Diariamente, 1 em cada 3 mulheres no mundo é vítima de violência doméstica e Moçambique faz parte destas estatísticas, tendo registrado só no ano passado mais de 25 mil casos. Em 2018, foram registrados 25.356 casos de violência, dos quais 12.585 contra mulheres, 3.339 contra homens e 9.093 contra crianças. Destes casos, mais de 7 mil foram assistidos pelo Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica. Ainda enfrentamos alguns constrangimentos na assistência às vítimas devido à procura tardia dos serviços de paz, fato que dificulta a representação da vítima, uma vez expirados os prazos para a constituição em assistente. Apesar de a lei contra a violência doméstica estar em vigor há mais de 10 anos, a Associação Moçambicana de Juízes entende que o Estado acaba sendo cúmplice deste mal por não criar condições para que a legislação se cumpra integralmente. Que o próprio Estado acaba sendo também violentador dos direitos da mulher, numa etapa de vitimização da própria mulher, uma revitimização da própria mulher, em que ela é vítima de violência, mas depois o Estado não faculta aquilo que seriam mecanismos de proteção. O MDM exorta ao Governo e à RENAMO para encontrar soluções urgentes e definitivas em torno das negociações e pediu aos órgãos eleitorais para serem o alicerce da democracia, paz e concórdia no país. A exortação e apelos do MDM foram lançados pelo presidente deste partido, David Simango, na manhã desta quinta-feira na cidade da Beira, durante uma marcha que marcou os 10 anos da criação deste partido. Simango pediu ao governo e à RENAMO para contribuírem definitivamente na estabilidade do país e quer que se avance para as próximas eleições gerais de cabeça erguida e com dignidade perante a comunidade internacional. O apelo que eu faço aos companheiros dos partidos políticos para que olhemos para o passado, coloquemos uma borracha profunda, resolvamos profundamente as nossas diferenças e encontremos na união dos moçambicanos, no espírito de luta para o desenvolvimento, no espírito de luta para as futuras gerações, o bem-estar. Para a concretização deste desejo, Simango afirmou que tudo depende dos órgãos eleitorais. O MDM volta a insistir que nós não concordamos com o comportamento e a funcionalidade do STAI. O STAI tem que estar integrado na Comissão Nacional de Eleições. Por outro lado, queremos apelar aos gestores dos órgãos eleitorais para que deixem o eleitor moçambicano decida o que quer.
O Movimento Democrático de Moçambique foi criado na Beira no passado dia 7 de março de 2009 pelas bases da Renamo, que na altura não concordaram com a exclusão de David Simão como candidato daquele partido nas eleições autárquicas de 2008. Dezenas de moradores da localidade de Rovene, na Massinga, indignados com a administração do distrito. Em causa está ligada a falta de compensação pelas benfeitorias nos seus campos. Trata-se de uma contestação contra o projeto da administração do distrito de Massinga, que, no seu entender, está a ser motivo de sua desgraça. Desgraça que se revela no suposto abate indiscriminado de várias árvores, com destaque para coqueiros, cachoeiros e outras árvores consideradas de alto rendimento, uma das principais fontes de sua subsistência. Pretende-se, com o abate destas plantações, dar lugar a uma linha de energia elétrica que vai dar à praia de Morrongulo, numa extensão de 14 quilómetros, e os moradores clamam pela devida compensação das benfeitorias. São árvores que ajudam nós. Nenhum lei que se pede para andar cortar as nossas árvores, para cortar as nossas coisas, todos os bens, que fica para nós. Não fui pago nem sequer um centavo. E tenho crianças, tenho netos que estou a criar ali. E como vê, sou cego. Não há outro meio que eu poder sobreviver. Reclamações que não encontram espaço para a administração do distrito de Massinga. O projeto que temos neste momento de ampliação da corrente não prevê a compensação de benfeitorias. É por isso que aproximamos e pedimos à população, e eles prontificaram-se em apoiar o governo nesta componente de não compensar as benfeitorias. Junto dos nossos interlocutores, apuramos que, em média, cada agregado familiar perdeu entre 40 a 90 árvores diversas. A sociedade civil quer uma legislação eleitoral mais clara e que garanta transparência em todo o ciclo eleitoral. A constatação é do Instituto do Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil. O estudo do SESC tinha como objetivo avaliar a percepção do cidadão sobre a legislação eleitoral, bem como aferir o que este consideraria uma legislação eleitoral ideal para Moçambique. Diferentes quadrantes da sociedade civil levantaram questões que vão desde o processo de recenseamento até a divulgação dos resultados. Por exemplo, este processo devia ser permanente e não sistemático como tem acontecido, e que inclusive deveria fazer uma integração entre o registro civil e o registro eleitoral. As pessoas propõem que deveríamos migrar para um voto eletrônico. Firoza Zacarias, que participou da pesquisa, diz que há também no seio de muitos cidadãos pouco conhecimento sobre a legislação eleitoral, pelo que a sua divulgação se impõe. O mais importante nesse processo que nós sentimos é que o cidadão deve ser envolvido a partir da revisão legislativa até o exercício do voto. O presidente da primeira comissão na Assembleia da República considera que o estudo tem mérito tanto pela pertinência como pela sua abrangência. E aqui encontramos a sistematização de todo este patrimônio neste estudo. Significa que é um documento de consulta, é uma boa base de trabalho, é um documento de referência para qualquer trabalho de análise e, sobretudo, de revisão da legislação moçambicana. O Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil dedica-se à advocacia pela melhoria das políticas públicas, bem como pela participação qualitativa dos cidadãos na governação. Convido-lhe ao breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Na zona sul do país, prevê-se para Maputo uma máxima de 35, 25 de mínima, Xixai 30 de máxima, 23 de mínima, em Inhambane 31 de máxima, 25 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira 31 de máxima, 26 de mínima, em Quilimane 29 de máxima, 25 de mínima, Chimoio 29 de máxima, 19 de mínima, Tete 29 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula, 31 de máxima, 22 de mínima, Pemba, 30 de máxima, 25 de mínima, Lixinga, 25 de máxima, 17 de mínima.
De volta ao Jornal da Noite. Durante a Assembleia Geral, na sede da Federação Moçambicana de Futebol, os associados definiram a realização do Moçambola com 2 séries de 4 equipas cada na Zona Sul e 8 nas zonas Centro e Norte. Era o principal assunto da 23ª sessão da Assembleia Geral da Liga Moçambicana de Futebol. A Liga levava a debate um modelo alternativo de poucos custos, se comparado com as outras opções, e seria distribuído pelas 3 regiões do país. Os associados não concordaram com o modelo alternativo da Liga e foi deles a sugestão de que viria a ser aprovado. O Moçambola 2019 será em 2 séries, de 8 equipas cada, em 2 voltas. A Zona Sul vai integrar as 8 formações com presença garantida na prova deste ano, sendo que a outra série será composta pelas 8 equipas do centro e norte do país. Vai ser em 2 séries, teremos 8 clubes da Zona Sul e teremos 8 clubes da Zona Norte e Centro, portanto temos 4 clubes na Zona Centro e 4 clubes na Zona Norte. Vamos ter essas 2 séries que vão, na primeira fase, disputarem em 2 voltas e depois transitam 4 clubes por cada série para a fase seguinte. Em relação à fase seguinte, para se apurar o campeão nacional. Relativamente à descida de divisão, é o assunto que brevemente nós vamos anunciar quantos clubes irão disputar, portanto, a questão da manutenção. O grande problema foi sempre a sustentabilidade financeira da prova. O novo modelo tem um déficit de 3 milhões de meticais, valor que, para o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana, é uma situação controlável. É um déficit que julgamos que, com um trabalho árduo durante esses dias, e também vai ser, portanto, em termos da segunda fase, podemos conseguir completar esta diferença financeira que nos falta neste momento. Entretanto, ainda não foram definidos os moldes de promoção. Os associados entendem que o novo figurino por si proposto é a melhor alternativa que havia. Os clubes fizeram um TPC anterior e já tinham praticamente assumido a alteração. E a Zona Norte também sentia-se, o Norte-Centro sentia-se fragilizada pelo facto de fazer 2 grupos de 4-4, o que obriga a fazer 3 voltas e é um sistema muito cansativo, repetitivo. Nós fizemos foi pegar naquele que foi o modelo da própria Liga, o modelo alternativo e melhorar um pouco. Agora, era um pouco absurdo aparecer num campeonato como este, em termos de séries ou de composição, um desequilíbrio logo. Então isso já criava uma tendência para o acentuar das assimetrias. A primeira proposta não era a melhor, mas eu acho que vamos ter um bom campeonato com este modelo de 8-8. A Assembleia Geral desta quinta-feira também aprovou o relatório de atividades e contas de 2018. Neste momento, a Liga Moçambicana de Futebol tem disponível para a viabilização da prova cerca de 52 milhões de meticais. E na página internacional, o presidente português garante que cerca de 2/3 das dívidas angolanas em relação às empresas portuguesas estão a ser pagas. Marcelo Rebelo de Sousa diz que Angola e Portugal estão cada vez mais unidos. É com confiança e otimismo que o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a discutir assuntos de negócio com o presidente angolano João Lourenço. Nesta quarta-feira, no Palácio Presidencial em Luanda, Marcelo Rebelo de Sousa não hesitou em considerar Angola e Portugal como países irmãos, tendo destacado alguns avanços no universo total da dívida que Angola tem para com as empresas portuguesas. Desse universo de dívida certificada, cerca de 2/3 está a ser paga através das várias formas que o Presidente João Lourenço aqui disse que são negociadas especificamente com cada uma das contrapartes. E isto, para quem tem experiência em matéria de política económica e de economia internacional, é raríssimo. A visita do chefe de Estado português a Angola termina este sábado, um dia em que Marcelo Rebelo de Sousa cumpre 3 anos de mandato presidencial. A inteligência sul-coreana acusa a Coreia do Norte de ter retomado a construção de uma base de testes nucleares. A
Após o fracasso da cimeira no Vietnã entre Donald Trump e Kim Jong-un, a Coreia do Norte poderá ter retomado a construção de uma base de lançamento de mísseis. A informação foi avançada pela agência de notícias sul-coreana e confirmada por 2 centros de estudo norte-americanos. O complexo de teste nuclear havia sido desmantelado em 2018 no âmbito do processo de desnuclearização. As autoridades coreanas ainda não reagiram a estas acusações. O presidente norte-americano Donald Trump mostrou-se preocupado com as alegações, tendo já dito à Coreia do Norte que estará muito desiludido com o líder Kim Jong-un se confirmar as acusações. Lembre-se que a recente cimeira em Hanoi terminou sem sucesso e os 2 líderes atribuíram-se um ao outro a culpa por não terem chegado a um acordo. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa. Até já.